Bom dia, nós damos início hoje às reflexões diárias rezando com a palavra. É uma proposta de você todos os dias pela manhã já se alimentar do poder de Deus através da Santa Palavra. E é tão importante a gente viver isso. Nós ouvimos diariamente várias coisas que chegam até nós pelas informações, mas nós precisamos também abrir espaço para que Deus fale conosco. E o modo que Ele fala conosco é através da palavra. Então, nessa manhã, nós começamos já rezando. Rezando com a palavra é a proposta dessas reflexões diárias, onde nós podemos nos alimentar do próprio Deus através da sua palavra. E hoje nós vamos refletir sobre o livro da sabedoria no capítulo 1, e o texto diz assim para nós, para que a gente reflita versículo por versículo, palavra por palavra, e a gente vai entendendo o pensamento de Deus, o que Ele quer fazer chegar até nós com essa direção. Amai a justiça, vós que governais a terra. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos e procurai-o na simplicidade do coração, porque Ele é encontrado pelos que não o tentam e se revela aos que não lhe recusam sua confiança. Com efeito, os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o seu poder posto à prova triunfa dos insensatos. A sabedoria não entrará na alma perversa, nem habitará no corpo sujeito ao pecado. O Espírito Santo, educador das almas, fugirá da perfídia, se afastará dos pensamentos insensatos e a iniquidade que sobrevém o repelirá. Sim, a sabedoria é um espírito que ama os homens, mas não deixará sem castigo o blasfemador pelo crime de seus lábios, porque Deus lhe sonda os rins, penetra até o fundo de seu coração e ouve as suas palavras. Com efeito, o Espírito do Senhor enche o universo, e Ele, que tem unidas todas as coisas, ouve toda a voz. Aquele que profere uma linguagem iníqua não pode fugir dele, e a justiça vingadora não o deixará escapar, pois os próprios desígnios do ímpio serão cuidadosamente examinados. O som de suas palavras chegará até o Senhor, que lhe imporá o castigo pelos seus pecados. É com efeito um ouvido cioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Acautelai-vos, pois, de queixar-vos inutilmente. Evitai que vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Não procureis a morte por uma vida desregrada, não sejais o próprio artífice de vossa perda. Deus não é autor da morte, e a perdição dos vivos não lhe dá alegria alguma. Ele criou tudo para a existência, e as criaturas do mundo devem cooperar para a salvação. Nelas nenhum princípio é funesto, e a morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal. E eu quero louvar ao Senhor nessa manhã por essa palavra, daquilo que o Senhor nos fala diretamente como instrução. E Ele nos pede que a gente ame a justiça. Deus se aproxima, digamos assim, das pessoas que têm reta intenção. Amai a justiça, vós que governais a terra. Todos nós temos que tomar decisões. Todos nós influenciamos de alguma forma a vida de alguém. E o Senhor diz, ame a justiça. Tende para com o Senhor sentimentos perfeitos, faça tudo com reta intenção. Não faça por vanglória, por partido, agindo na carne, agindo segundo as paixões humanas, mundanas. Mas quando nós pedimos o Espírito Santo, nós pedimos que Ele venha sobre nós e conduza a nossa vida. Então conduza também o nosso pensamento, os nossos sentimentos. E é isso que o Senhor fala. O Espírito Senhor, Ele sonda
Ele sonda, ele nos conhece, ele prescruta o nosso coração, né? Em outra passagem vai dizer que antes mesmo da palavra chegar nos nossos lábios, o Senhor já sabe exatamente o que pensamos. E hoje o Senhor nos chama atenção para os pensamentos, a reta intenção. A gente conhece muito essa frase que a boca fala do que o coração está cheio. Um coração cheio de raiva, de iniquidades, de maldades, de más intenções, profere palavras também duras, palavras de desamor, palavras torpes. O Senhor nos chama atenção para isso, mostrando que Ele escuta todas as vozes, Ele escuta toda a voz, digamos assim. Ele escuta tudo que nós falamos, Ele prescruta, Ele sabe, Ele nos conhece. Ele conhece quando blasfemamos, quando falamos palavrões, quando deixamos nos levar por aquilo que Ele chama aqui de uma linguagem torpe, de pensamentos tortuosos, e isso nos afasta de Deus. Nessa manhã, a gente precisa pensar nisso. O que nos afasta de Deus? A sabedoria, ela emana de Deus. Ela chega até nós. Então, nós não podemos ter pensamentos insensatos, mundanos, ficarmos presos a conversas ociosas que não vão levar a lugar nenhum. Aqui ele nos adverte para não ficarmos também criticando os outros, falando mal dos outros, né? O Espírito do Senhor enche o universo. Ele tem unidas todas as coisas e Ele ouve toda a voz, é o que Ele nos diz. Quantas vezes nós proferimos palavras más contra nós mesmos? Digamos assim, auto-amaldiçoamos, falamos contra nós mesmos. Toda palavra que a gente emite, a palavra de Deus, lá em Efésios, no capítulo 6, São Paulo vai nos ensinar que as forças espirituais do mal pairam nos ares. Então, se eu emito palavra de louvor, de graça, de gratidão, Deus vai dizer amém. Os anjos vão dizer amém. Quando mesmo que me acontece uma adversidade e eu digo, louvado seja Deus, Deus conhece todas as coisas, Ele tem o controle de tudo, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, isso também vai concorrer para o meu bem. Quando eu emito palavra de confiança, eu lanço ao Senhor a minha confiança, o Senhor não se afasta de mim. Eu devo procurá-lo com essa simplicidade de coração, e aí as forças espirituais que estão a meu favor, né, os anjos, os santos de Deus, dizem amém, e tudo vai concorrer sim para o meu bem. Agora, diante de uma adversidade, se eu xingo, se eu repilo, se eu grito, se eu avanço, se eu quero ter a razão em tudo, se eu quero demonstrar a minha raiva, né? Porque ter raiva não é errado, é humano, mas o problema é o que eu faço com a minha raiva. E eu quero bater, e eu quero impor a minha vontade. Bom, o Espírito de Deus se afasta de mim. Não são procedimentos que emanam sabedoria. Não são procedimentos que vai trazer paz nem para mim e nem para o outro. Então o Senhor fala aqui, o Senhor tem um ouvido cioso que tudo ouve, nem a menor murmuração lhe passa despercebida. Então se eu fico reclamando de tudo, reclamando das pessoas, falando, amaldiçoando, amaldiçoar é falar mal, é destruir o outro através da minha palavra. As forças espirituais do mal dizem amém. E aí eu fico também proferindo maldade sobre os outros e contra mim mesma. E aí vem a advertência do Senhor. Acautelai-vos, pois, de queixar-se inutilmente. Evitai que a vossa língua se entregue à crítica, porque até mesmo uma palavra secreta não ficará sem castigo. E a boca que acusa com injustiça arrasta a alma à morte. Meus irmãos, essa palavra ela nos traz grande alegria. Porque primeiro nós devemos buscar imitar o nosso Senhor, imitar o nosso Deus. Se o amamos, devemos aproximar dele e imitá-lo. Nas práticas de justiça, nas práticas de amor ao próximo, na prática daquilo que ele nos ensinou, que é amar o inimigo, fazer bem às pessoas que nos odeiam e orar por aqueles que nos importunam.
Então, esse esforço nosso de caminhar na santidade, ele envolve isso. E, ao mesmo tempo, ela vem como uma advertência e mostrando que a nossa palavra tem poder também de destruir o outro, de levar o outro à depressão, à angústia. E aí, hoje, o Senhor nos chama atenção para a gente prestar atenção nas nossas palavras, no nosso linguajar. Uma mãe pode amaldiçoar um filho com palavras destruidoras. Um filho pode amaldiçoar uma mãe e um pai. O pai também pode, o casal pode se amaldiçoar um ao outro. E o Senhor nos adverte, a palavra tem força. Então, se você proclama a palavra de Deus, a palavra toma força. E essa palavra nos traz alegria porque aqueles que proferem o mal contra nós serão destruídos pela própria palavra. O Senhor não quer que você busque vingança de nada. Aqueles que cometem a injustiça serão realmente destruídos pela própria injustiça. Porque o Senhor nos disse, da mesma medida com que medirdes, sereis medidos também. Então, meça o outro sempre bem. Fale sempre bem do outro. Busque o bem, busca fazer o bem, porque o Espírito do Senhor vai se aproximar de você com grande amor e com grande alegria. E assim, a solução de cada problema, a solução de cada situação difícil vai estar assim iminente diante da sua presença, porque a presença do Senhor vai estar com você. O Senhor se aproxima daqueles que o procuram com simplicidade do coração. E Ele é encontrado por aqueles que não tentam. Não ficam tentando a Deus. Não ficam se levantando contra Deus. Se o Senhor não fizer isso para mim, eu também não faço isso. Eu vou parar de ir à missa, eu vou parar de rezar, eu vou parar... Não tenta, Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor espera de você que una seus sofrimentos ao dele, que ele sofreu muito mais por cada um de nós, por amor, por compaixão, por misericórdia da nossa miséria. Una os seus sofrimentos ao Senhor. Ofereça já nessa manhã o seu dia em mortificação. Mortifique muitas coisas que são destrutivas para você mesmo, mortifica. Procura essa mortificação e entregue-se a Deus. Una os seus sofrimentos aos sofrimentos do Senhor para que Ele redunde em graças na sua vida. Quando nós oferecemos tudo a Deus, oferecemos o nosso nada, oferecemos as nossas dificuldades, oferecemos sobretudo a nossa miséria, a nossa incapacidade de mudar por si próprio, o Senhor age na nossa vida. A sabedoria vem, o Espírito do Senhor acampa, em torno de nós, através dos anjos, Ele acampa através de nós, Ele fica conosco, Ele caminha conosco. A gente precisa andar na presença do Senhor. E andar na presença do Senhor é não proferir palavras maliciosas. Andar na presença do Senhor é andar louvando e glorificando e com grande confiança, junto com Ele, sabendo que as adversidades elas vão acontecer, mas de todas as tribulações o Senhor nos livra. E sobretudo, se nós passamos tribulações porque nós mesmos infringimos o mal sobre nós, aí a gente sofre a consequência do nosso pecado. Mas se passamos tribulações injustas, a palavra de hoje mostra que Deus mesmo se levanta para nos defender, porque Ele caminha com você. Busque o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. Caminhe no Senhor. Tire da presença do Senhor os pensamentos maus, desordenados e estranhos. Tira toda a perfídia. E a perfídia é a deslealdade, a traição, a falsidade, o engano. Seja amigo, não seja falso. Não dê desculpas às pessoas. Faça o bem e busque o bem, e o Senhor estará convosco. E assim nessa manhã, nós rezamos e pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, envia Teu Espírito Santo sobre nós. O Senhor que nos alimenta nessa manhã com a Tua palavra, com uma exortação de Pai, daquele que nos ama.
porque nós sabemos que o Senhor nos diz que o Pai castiga aqueles que ama. Mas o Senhor repreende porque nos ama e se aproxima de nós porque nos ama. Apesar das nossas maldades, o Senhor não nos castiga em proporção de nossas faltas e o Senhor não guarda ressentimento de nós. Às vezes, nós passamos por situações assim, Senhor, de raiva, mas mesmo na ira, ajuda-nos com a sua graça a não pecar. Mesmo quando estivermos, Senhor, furiosos, ajuda-nos a não pecar. Que da nossa boca, Senhor, não saia palavras más, destruidoras, mas que o teu amor inunde o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos. Senhor, dai-nos uma mente sã, que a gente possa pensar bem das pessoas, falar bem delas, apesar de todas as dificuldades que nós temos, porque nós não queremos aqui, Senhor, dizer que não existe maldade, que não existe pessoas más em torno de nós, muito pelo contrário. O Senhor nos ensina, através da sua palavra hoje, a não agir como eles, mas agir segundo o Espírito do Senhor. Por isso, Pai Santo, em nome de Jesus, envia teu Espírito Santo sobre nós essa manhã, renova a nossa mente, o nosso coração, renova as nossas forças, dai-nos um novo ânimo diante de todas as dificuldades que deveremos enfrentar, mas, sobretudo, dai-nos também um espírito de gratidão, de louvor, que possamos dar graças por tudo, porque o Senhor transforma todas as coisas, o Senhor faz novas todas as coisas, e o Senhor se aproxima daqueles que louvam, que glorificam, que exaltam o teu poder, porque tu és santo, 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 tu és justo, tu és eterno, tu és imortal, e, Senhor, a sua bondade prevalece para sempre. A sua bondade, nenhum princípio funesto pode permanecer diante de vós. A morte não é rainha da terra, porque a justiça é imortal. A sua presença justa e santa é imortal. A vida que o Senhor deu para nós é imortal. O Senhor é bom e santo em tudo que faz. Por isso nós te louvamos, Senhor. Te louvamos nessa manhã pela nossa cruz, pelos nossos sofrimentos. Ajuda-nos a carregar os nossos fardos, porque tu és um Deus que carregou os nossos fardos. E o Senhor mesmo nos fez convites amorosos, dizendo: vinde a mim, vós todos que estáis cansados dos vossos fardos, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. E o Senhor diz que o seu jugo é leve. Então prefiro, Senhor, carregar o vosso jugo, que é leve, e o Senhor, tenho certeza que carrega os meus fardos. E assim de cada um de nós que estamos rezando nesta manhã, que possamos sentir a paz e a tranquilidade diante da sua presença, sabendo que o Senhor carrega os nossos fardos. Por isso, já nesse momento que rezamos, entregue ao Senhor o seu fardo, aquilo que lhe é muito pesado, e deixe que o Espírito de Deus conduza a sua vida para a honra, louvor e glória do nome do Senhor que está acima de todo nome. Que você tenha um bom dia, abençoado, cheio da presença e da graça de Deus. Amém.